A gente volta a falar sobre aquelas pirâmides financeiras que assustam tanto o consumidor, que coloca ali, né, o seu investimento em alguns desses fundos muito suspeitos, essas pirâmides mirabolantes. E a gente vai entender melhor o que está sendo feito aí na Assembleia com ele, Marcelo Matos, participando aqui conosco no Morning Show. Bem-vindo, meu caro Matos. Tudo bem? Conta pra gente tudo. Bom dia, Fernando Rocha, a todos da bancada aí do Morning Show, a todos que nos acompanham. Chovendo em São Paulo, 24 graus, temos que se abrigar em relação à chuva. Como você disse, né? Se depender dos políticos, uma parte da classe política, os destinos do Vorcaro, eles perderão, evidentemente, todo o glamour lá daquele castelo italiano que abrigou filmes e o som do Coldplay, DJ David Guetta, o cantor Seal. Se depender de parte da política nacional, ele vai viajar pelo Brasil em CPIs. É o caso aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi aberta pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Guto Zacarias, do União Brasil, é o presidente. O vice-presidente Paulo Fiorilo, do PT, deputados estaduais, que querem fazer a convocação do Vorcaro para que ele possa comparecer aqui em São Paulo. Nós sabemos que essa semana, mais uma vez, muito quente em Brasília. Fica toda aquela expectativa, tem gente torcendo para que a guerra do Trump aumente cada vez mais, para que o assunto possa mudar, mas, de qualquer forma, a semana começa em Brasília com muita discussão em relação ao Banco Master. Vorcaro já passou o final de semana lá na Polícia Federal, portanto, na Penitenciária Federal lá em Brasília, e fica agora toda a expectativa do desenrolar dessas circunstâncias, investigações. Então, a Lesp quer ouvir Vorcaro, mas claro que a gente tem também todo esse bastidor, se ele vai fazer uma delação premiada ou não, quem ele pode interferir. E é uma CPI que, como você disse, né, da pirâmide fiscal, o próprio sicário, né, o Felipe Mourão, ele já era investigado lá em Minas Gerais, também por esquemas de pirâmide financeira, fraude, né, dos correntistas, lá muitos caíram. Por isso essa associação com o Vorcaro, então, não é muito clara também, porque o esquema lá era também de pirâmide financeira, que começou lá em Minas Gerais. E fica toda a expectativa do avançar, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito, também quero ouvi-lo, a questão do INSS. Resta saber se o sistema sempre arruma uma forma de encontrar um bode expiatório e concentrar nele todas as atenções e a culpabilidade. Resta saber agora, né, a gente já teve mensalão, petrolão, não havia a comunicação que temos hoje. Hoje, então, todo mundo pega o celular nas redes sociais, vai sabendo cada capítulo diferente, portanto. Então, o abafa, neste caso aqui, vai ter que ser muito bem feito, porque a sociedade está muito preocupada com essa situação. Imagine quem tem fundo de pensão. E por que os políticos indicaram o Master para fundos de pensão dos estados? É o caso do Rio de Janeiro, é o caso também do Amapá. Quem vai bancar agora a aposentadoria dessas pessoas? Então, uma situação extremamente delicada que a gente torce para que, a partir de agora, possa haver, de fato, uma investigação e os culpados sejam responsabilizados, e quem é inocente e vai continuar sua vida numa boa. Então, Fernando, agora fica a expectativa da Lesp, que também quer ouvir, então, o banqueiro Daniel Vorcaro. Retorno com vocês aí no Morning Show. Valeu, Matos. Muito obrigado. Boa semana para você. Estamos tentando juntar aqui o fio da meada, aquela meada ali, né? Sabe aquela linha que fica toda enrolada? Aí você vai puxando a linha, vai tentando encontrar, juntar Lé com Cré, né? Juntar Lé com Cré. A grande questão aqui é que juntar esse Lé com Cré é complicado, né? Porque parece que todo mundo quer falar com o Daniel Vorcaro numa CPI. Menos as pessoas que falaram com ele no privado antes. Então, se todo o Estado começar a investigar isso só no momento em que isso toma uma proporção, claro, é importante, mas que isso toma uma proporção nacionalizada, complica também. Não acho que seja o melhor uso, inclusive, do tempo dos estados, porque estamos tendo todo esse olhar federal para isso, que também é muito importante. Mas vamos ver aí. É ano que todo mundo quer palco, né? É ano de eleição, o deputado quer palco, o senador quer palco, o governador. Então, todo mundo quer falar com o Vorcaro porque ele hoje dá palco. Ele é o holofote. É onde o Brasil inteiro tá olhando. Ele é o momento. Ele é o momento. Se você... Tá no hype. Qual é o nome mais citado do Brasil? Deve ser o dele e depois o da ex. Porque é o que todo mundo fala, inclusive... E do Alan da TI, né? E do Alan da TI. Inclusive, tô precisando formatar o computador. O negócio é o seguinte, a gente tem que
lei de CAL nós temos, como a Dias bem adiantou, há projetos de utilidade pública. Deixa quem tem que investigar. Ellen Manager está me dizendo aqui que é o trend top da semana, né? Do Google. Tá estourado. No Google, pesquisa só se fala nisso. O Banco Master nunca teve tanta divulgação assim. Tem sites aí para você poder dar uma olhada nos memes. Mas diz isso que aí Vorcaro agora foi para Vor Barato. Vorcaro Zap, Vorcaro Então, Zap. gente, se você pesquisar, você acredita que tem como você ver as mensagens, quase como se fosse o seu WhatsApp web ali, você consegue ver as mensagens do Vorcaro na linha, quem mandou. É o Vorcaro então, Zap. tem gente desenvolvendo. E é muito importante dizer que nós teremos eleição esse ano. Então, todas essas recomendações, reivindicações de CPI, CPMI, todo mundo que quer ouvir o Vorcaro, muitas dessas pessoas são candidatos e candidatas a deputado estadual, deputado federal. Então, tem que ter muito cuidado com o que é a campanha nisso tudo, né? O circo que se monta. Imagina o Vorcaro chegando. Se já era antes, né? Se já era o próprio circo. Se antes já vinha agora com pompa, imagina agora. Mas imagina agora. Eu tenho assistido algumas palestras do Vorcaro, porque assim, ele foi a muitos eventos e falou, inclusive no 2024, ele foi um dos convidados a falar na Brasil Conference, que é uma das palestras que acontece lá em Harvard, com o MIT, é bem credenciada. E o patrocínio, tinha patrocínio do Banco Master. Essa palestra contou com outros nomes, como a deputada Tabata do Amaral, o próprio prefeito João Campos e tantas outras figuras que estiveram lá presentes, inclusive ministros. E as palestras do Vorcaro falam sobre como que ele empreender é necessário propósito. Ele fala que ele tinha bastante propósito, ele por tinha, isso com certeza. se destacou. Então são situações em que a gente vê que muita gente no entorno dele até imaginava, talvez, que aquilo era um investimento legítimo, mas ignorava as perguntas sem respostas. Como que alguém enriquece tanto, tão rápido? Se a gente for pensar, teve o caso do Jordan Belfort nos Estados Unidos, que ficou conhecido como Lobo de Wall Street. Acho que a gente pode denominar o Vorcaro, talvez, de o cachorro caramelo da B3, da Bolsa Brasileira, da Faria almoço Lima. de graça. Não existe almoço de graça. Essa é uma das grandes verdades. E já que a gente está falando de eleição, né, eu queria também divulgar aqui e falar sobre o resultado de 2 pesquisas sobre avaliação da gestão do governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Ótimos resultados. Tarcísio aparece com 63% de aprovação na Real Time Big Data e na Datafolha, 45% dos paulistas avaliam como ótima ou boa a gestão do governador, o que faz pensar em uma vitória logo no primeiro turno, né? Tá ficando cada vez mais difícil não falar sobre isso, né? Tarcísio de cara no primeiro turno em São Paulo. Consolidado, né? A gente tem trazido isso aqui sobre o Tarcísio ao longo dos últimos tempos, das últimas semanas, que é a questão de uma postura muito elegante, muito diplomática. O Tarcísio, ele conseguiu se manter muito coerente àquilo que ele trouxe, e eu acho que a pesquisa, ela só afirma, né, ou reafirma aquilo que a gente já comentou. É até muito provável que o governador Tarcísio, ele seja reeleito em primeiro turno. Ele tem uma postura que hoje é difícil achar alguém que possa competir. Eu acho que a esquerda segue estrangulada num desespero para achar um nome, mas o duro é achar quem quer concorrer com o Tarcísio. Uma eleição praticamente assim já resolvida para ele em algumas pautas que ele tem se ancorado durante essa gestão. Então, vai ser uma campanha bem forte, ele vai para a reeleição. Tem um privilégio muito grande de concorrer à reeleição, é que você permanece com a máquina na mão até o dia, na verdade. Não precisa se descompatibilizar em abril, exato, como outros então, casos. É muito complicado. E com um estado que tradicionalmente não elege a esquerda. São Paulo não é um estado que elege a esquerda. Eu sei que o Henrique deve sentir dor ao escutar isso. Não à toa, economicamente, São Paulo é tão bom, né? Por isso que dá certo. São Paulo, tudo bem, tem os seus índices econômicos positivos, mas a gente não pode negar que uma coisa que o Tarcísio faz muito bem é a sua propaganda. Até porque os resultados que ele vem trazendo aqui, principalmente, ele tinha uma força, ainda tem no interior, mas os resultados que ele vem trazendo por interior, por exemplo, não são tão positivos. A gente vê que o aumento do número de pedágios nas rodovias sob a justificativa de manutenção do asfalto e tudo mais, mas não traz um benefício direto à população. Além de privatização da Sabesp, por exemplo, outra, que era uma empresa que dava lucro ao Estado, agora nas mãos do setor privado, inclusive piorando a qualidade da água de muita gente, fazendo com que a conta aumente, fazendo agora
a possível substituição dos relógios de água, que vai poder fazer com que seja cortada a água à distância. Olha que tecnologia maravilhosa para prejudicar a vida dos mais pobres. Mas se tiver que cortar... Você está diminuindo o gasto público do funcionário que tinha que ir lá, você está otimizando alguém que está inadimplente, né? Eu vou lá e presto um serviço, eu vendo um produto, um cachorro-quente para alguém, a pessoa não me paga uma vez, eu vendo de novo, ela não me paga de novo. Na terceira vez eu vou falar, ou não te vendo cachorro-quente, ou você me paga. É a mesma coisa. Uai, que ótimo que existe uma tecnologia que simplifica isso, hein? Mas uma tecnologia que corta a água das pessoas caso elas não tenham condições de pagar. Não, Henrique, já é assim. Os projetos sociais da Sabesp, porque havia o subsídio cruzado previsto pelo governo do estado. Para a empresa privada, isso acabou. A Sabesp não tem mais a obrigação de subsidiar. Depois eu faço questão de refutar nosso amigo. Disse o Matheus, sabe aquela dor